vai você? Tudo bem? Está sozinho ou acompanhado? Está com a gente, né? Estamos juntos. Então, estamos todos muito bem. Obrigada pela companhia. O Sem Tabus está no ar para falarmos de sexualidade, relacionamento, felicidade, vida conjugal, dividir a vida, ser feliz, ser responsável pela própria história, ser responsável pela própria felicidade. Para de ficar pedindo esmolas de afeto, esmolas de carinho, esmolas, ai, alguém me ame, por favor. Oh, pobrezinha de mim, isso só te torna ainda mais infeliz. Então, por favor, você não foi chamado a viver infeliz, amarga, porque você precisa de alguém para acompanhar. Isso é bom, e o próprio Deus disse que não era bom que estivéssemos sozinhos. Mas você imagina, quando nós esbarramos numa limitação, na falta de alguém, nós não temos como sair por aí com uma arma em punho, dizendo, e aí, você hoje, você que vai me amar, eu quero que você me ame, quero que você seja o meu marido, a minha esposa. A gente não trabalha dessa maneira. E então hoje você está sozinho, não tem esse alguém para dividir a vida e torná-la mais leve, como você imagina, como você sonha e como deve ser. Na falta de, o que você faz? Vai então amarrar-se na limitação e prender-se de ser feliz de outras maneiras? Claro que não, né? Então nós trabalhamos aqui no Sem Tabus, sim, muito especialmente sobre sexualidade, muito especialmente como lidar com a energia sexual, com a pulsão sexual. Mas não podemos falar de vida sexual sem falar de relacionamento, sem falar de seriedade, compromisso, casamento, sem falar de autorresponsabilidade. Então, um programa bem gostoso e que pede muito a sua participação. Fique muito livre, muito à vontade para entrar em contato com a gente. Você pode mandar um e-mail para o semtabus@novotempo.com, mas é muito melhor e muito mais rápido se você falar com a gente pelo Face. Nas redes sociais nós estamos. No Instagram, aparece aí no seu vídeo, mas no Face, para você contar um pouco mais de você, inbox ali guardadinho só entre a gente. Isso não vai ser compartilhado com ninguém. Você conta um pouco mais, não vai se expor, tá? Colocar ali fora, num ambiente que todo mundo pode ler e pode compartilhar a tua história. Estou falando para você falar com a gente bem de maneira secreta, para então facilitar aqui a nossa conversa. Nossa convidada de hoje volta, já esteve em outros programas, você de casa amou, pediu de volta, eu também gostei, trouxe aqui para fazer mais um programa com a gente, hoje sobre a psicologia da sexualidade e dos relacionamentos. É claro, uma coisa não anda sem a outra para ser gostoso de viver. Quem vem aqui hoje é a psicóloga, sexóloga, a doutora Sara de Faria. Bem-vinda! Obrigada, Darleide. Estou feliz de estar aqui. Viu? E como vai a nossa Belém, linda capital paraense? Vai muito bem. Seu consultório fica em Belém, você Belém. atende ali, sua família, Sim. o seu dia a dia se dá naquela cidade linda. Já morei em Belém, volto lá com muito carinho. Um beijo para todos os paraenses, para os belenenses. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigada pelo carinho de todo mundo espalhado pelo Brasil e fora do Brasil, aqui na sintonia da Novo Tempo. Doutora Sara, vamos a algumas questões importantes. Vamos. Vou lançar o tema na tua mão para você deixar um conceito, alguma coisa ligada e então a gente parte com as próximas perguntas separadas para o programa de hoje. A psicologia da sexualidade tem a ver com a psicologia dos relacionamentos, né? Com certeza. Darleide, não dá para separar. Né? Igual você coloca o óleo com a água, eles não se ligam, mas nessa questão é o contrário, eles se ligam e ligam, porque realmente até existe alguns estudiosos da área da sexualidade que diz assim, olha, você quer fazer sexo bem, se relacione bem. Todo casal que se relaciona bem, faz sexo bem, faz sexo gostoso. Porque se você aprende no dia a dia a conversar as suas lutas, suas dificuldades, a resolver, você também na cama você consegue resolver suas dificuldades, você consegue comunicar ali na cama. Então você não acredita muito naquela política do não, a gente se dá bem na cama, o resto não. Tem dificuldades financeiras, tem dificuldades aqui, acolá, a gente não se entende, mas na cama nós temos uma química. Isso sustenta um relacionamento de modo bacana, positivo e a longo prazo? Sinto muito em dizer, ou acho bom em dizer, que isso não é verdade. Como tem tantas coisas que a mídia, infelizmente, joga. Umas teorias, né? E até tem música, né? De dia a gente briga, de noite a gente se ama. Isso não é verdade. E que bom que não é verdade. Porque tanto que não é verdade, Darleide, eu digo isso não só por estudos que são feitos, mas no dia a dia no consultório. Já chegou casais assim, dizendo, doutora Sara,
Nós estamos vindo aqui, a última, porque sempre chega dizendo a última tentativa, mas eu quero lhe dizer que essa mulher é boa na cama. Na cama ela é ótima. Eu escuto aquilo ali, né? E começo a caminhar com esse casal. Isso não é verdade. Como assim, Sara? Não é bom. Se o homem está dizendo que ela era para ser. Pois, mas Darleide, olha a incoerência. Se ele está dizendo que ela é boa na cama, mas ele está deixando essa mulher, que negócio é esse? Que boa é essa? Né? Então, ou seja, aquele órgão genital ali não é tudo não segura. Né? Então, não é verdade. Viu? Isso não é verdade. Então, a psicologia da sexualidade dos relacionamentos fala de completude, né? Fala de uma coisa funcionando em sintonia com a outra. Para virar uma coisa plena mesmo, harmônica, né? O máximo de pleno que pode existir nesse mundo, né? Que bacana. Bom, doutora Sara de Faria nos ajudando hoje aqui no programa. Já te disse, né? Para participar com a gente, fica aí ligadinho, acorda, se liga para a vida, que as coisas acontecem aí dentro de você, ao redor de você. E o nosso intuito é fazer você pensar a respeito de como retomar a sua própria história e ser feliz. Então, vamos falar um pouquinho de relacionamento? Vamos. Por exemplo, o plano de Deus para casamento. Para que é casamento, minha amiga? E quando nós aqui, em alguns programas, bom dizer para você, falamos, usamos uma expressão que usa-se corriqueiramente a respeito de, olha, fala para o seu companheiro, esteja com sua companheira. Nós queremos dizer necessariamente casados, companheiros dentro de um casamento, pessoas que têm vínculo, não aquele vínculo esporádico, sabe? A amante, o ficante. Nossa história aqui é outra vertente, é na vertente de compreender o que a palavra de Deus, nós somos cristãos, somos pessoas que têm crenças e nós temos a liberdade ainda de dizermos no que nós cremos, obviamente respeitando as suas crenças, respeitando o seu modelo de vida, mas sem contudo nos acovardarmos para dizer para você que o que nós cremos enquanto felicidade conjugal é o que há de melhor, você descobrindo o outro ao longo da vida, com alguma demanda de infelicidade que adentram a porta da casa de muita gente e a gente precisa trabalhar essas situações de modo muito pontual, mas o que nós estamos chamando aqui de companheiro, entenda-se marido, e vou até pedir para falar marido mais vezes, mulher mais vezes, para dizer que nós estamos falando de você, da sua relação conjugal, tá bom? Vamos lá, Sarinha. Sim, olha só, quando até você está dando a ênfase do cristão, existem muitas pessoas, Darleide, que não se diz cristão, porque cristão quem é? Aquele que crê em Cristo, aquele que tem princípios em cima do norteador de quem nos criou, né? Mas muitas pessoas que não se dizem, não professam uma fé, elas usam também formas saudáveis. Claro. Né? Então, é como se fosse contra o movimento do mundo. Né? Aquilo que o mundo diz é bom, você fazer o contrário daquilo. Por quê? Quando você pergunta, sim, Deus nessa história, né? Por que Deus criou o sexo? Deus é Deus, né, Darleide? Que lindo, né? E quem somos nós para explicar alguma coisa dele, mas né? o que eu fico assim encantada... A menos que ele tenha revelado, né? Sim, com certeza. Mas o meu encanto, quando a gente fala nessa questão aqui, que Deus, Ele pensou em tudo para a gente. Veja, ele nos moldou de um jeito tão precioso que Ele pensou até em algo que pudesse trazer para a gente uma delícia, uma plenitude, né? Um ligar um com o outro. Então, por que Deus criou o sexo? Lógico que se você for olhar ali, está escrito que foi para procriar, crescer e multiplicar. Mas Deus não parou aí. Deus disse, olha, vocês vão estar juntos para criar um laço gostoso, os dois serem um. De afeto, os dois serem um, isso é importante, unidade. Outra coisa, criei vocês para vocês brincarem juntos, rirem juntos, ser amigos, serem companheiros, serem, como a gente diz assim, esses casais que dão bem, eles são o quê? Cúmplices um do outro, são parceiros. Então é como se Deus dizendo, meu filho, eu entendo essa máquina, eu fiz essa máquina e é isso que eu quero para vocês. Então a sexualidade, o sexo é um presente de Deus para nós, é muito bom.
Quando se fala em casamento, plano de Deus, agora há pouco você disse que se alguém diz que funciona bem na cama como casal, mas esse casamento está fracassando, então aquele sexo não é verdadeiro, que ele seja bom, Isso. né? Foi dito que era, mas está contraditório, né? Isso, está Tem incoerente. uma outra, quando a gente fala em casamento, nós estamos falando também de alguma coisa muito necessário de ser encontrado no casamento, que é a confiança. Qual é o lugar, ou melhor, como se constrói a confiança num casamento? Porque até para se entregar sexualmente, neste vínculo conjugal, precisa haver uma larga confiança. Como é que se constrói? E daqui a pouquinho mais, que eu sei que você de casa já vai me mandar essa pergunta, fora os que já me fizeram esta pergunta. Darlene, meu marido me traiu. Meu marido me traiu emocionalmente, meu marido me magoou. E desde então eu não consigo mais dar uma resposta sexual satisfatória porque eu não confio mais nele. Ele me traiu, emocional ou fisicamente, ele me traiu. Eu não confio mais. Então, assim, qual o lugar como se constrói a confiança e depois como se reconstrói uma confiança perdida? Entendeu, Sarinha? Tá certo. Olha, quando a gente fala em confiança, não dá para chegar para o outro e dizer assim, confia em mim, tá? Não posso chegar para você e dizer, Darlene, confia em mim. Esse é um pedido que ele não tem eficácia nenhuma, ele fica solto no ar. Por quê? Porque confiança não se pede. Para se instalar uma confiança, nós precisamos de duas coisas. Ouçam bem, vocês que estão aí sentadinhos ouvindo a gente. Nós precisamos de duas coisas. Primeira coisa, coerência. Segunda coisa, continuidade. Continuidade do quê? Da coerência. Deu para gravar? Quando é que eu passo a confiar em alguém? Quando ele apresenta essas duas coisas, coerência e continuidade da coerência. O que é uma pessoa coerente? É uma pessoa que diz que foi ali na esquina, naquela padaria comprar aquele pão e foi mesmo. Ele não foi lá no supermercado. A esposa disse, mas amor, aquele pão tem nessa padaria, muito bom. Ah, não, eu fui, trouxe. Ele foi lá no supermercado. Ele está falando a verdade? Não. Parece uma coisa tão simples, dizendo, tudo é pão, né? Ele pode pensar aqui, mas ele não foi verdadeiro. Ele mentiu. Não importa o tamanho da coisa. Então, para que uma pessoa confie na outra, precisa existir esses dois elementos, Darlene: coerência e continuidade. Aí sim, com o passar do tempo, eu vou realmente confiar nessa pessoa. E tem mais, não dá para você ser coerente agora, daqui um pouco não ser, depois ser, não. Por isso que eu disse que tem que ter o segundo elemento, continuidade, né? Então, nós precisamos disso. Aí vem a questão, bom, existiu isso na nossa vida, né? Mas daí foi quebrado. Como que vai se reconstruir isso? De novo, vai ter que ter esse treino. Coerência e continuidade. Não tem outro caminho. Não dá para o marido chegar, ou a mulher que traiu, porque né, a gente fala só do homem, mas tem a mulher também, chegar com júrias de amor e dizendo palavras doces, mas que o comportamento não diz isso. Isso destrói. Isso é tão sério, Darlene, que se você quer neurotizar uma criança, comece na tenridade dela a ser incoerente com ela. Você vai ter o neurótico mais poderoso que existe, um potencial tremendo. Então, essa ambivalência, né, essa história que diz os pais façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço, não funciona, jamais. E na relação não dá para isso. Tem homens que pensam assim, eu sou doutor em conquistar a mulher. Porque a mulher, ela é muito de ouvir. Se um homem tem doçura na fala, ele tem muito poder sobre uma mulher. Só que sábia será essa mulher se ela conjugar essa doçura dessa fala com o comportamento dessa pessoa. Como ele é no dia a dia, como ele é com a mãe dele, como ele é com a família dele. Então, existe harmonia? Bate? Não bate? Cai fora, minha amiga. Porque esse mel, ele vai chegar aqui doce e quando chegar aqui na vivência, vai ser um desastre. Terrível. Vai ser um fel. Não mel. Não, em vez de mel, um fel. Exato. Então, assim, dá para restaurar uma confiança perdida desde que
exista essa disposição para recomeçar usando coerência e continuidade. Ok. Tem marido que, digamos que seja a esposa, para não ficar falando só do homem, né? Isso. Digamos que a esposa traiu aquele marido. Virtualmente, fisicamente, não importa, quebrou um vínculo de confiança. Exato. Pegou um dinheiro escondido, sabe, guardou um segredo e a mãe sabia, mas ele não, qualquer coisa do gênero. Esse indivíduo também vai precisar reconhecer que errou e se colocar à disposição de ter paciência que o outro experimente dar a ele novamente a tal confiança, né? Porque tem indivíduos que falam assim, mas eu já pedi perdão, eu já disse que eu reconheci que errei e ela não muda. Tem o tempo do outro também, né, Sara? Isso. Para administrar se essa coerência vai caminhar junto com a continuidade oferecida, prometida, melhor dizendo. Com certeza, é por aí mesmo. E nessa questão, Darleide, quando a pessoa coloca, é muito louvável o outro dar oportunidade, só que realmente essa pessoa, ela precisa, nas atitudes dela, mostrar, sabe, Darleide? Ela precisa. Porque senão não vai ter valor. Não continua a história. Não tem como, né? Bom, gente, nós ainda vamos falar hoje no programa a respeito de ruídos significativos numa relação. Às vezes, a gente está pontuando aqui como uma coisa muito grave, por exemplo, a traição, mas existem coisas menores que são ruídos muito importantes que destroem uma relação. Ainda vamos falar sobre um contrato que deve ser feito entre o casal para que essa confiança permaneça, para que ela se mantenha independente ou torne esse casal independente das coisinhas medíocres do dia a dia que muitas vezes fomenta e destrói uma relação, tá? Muita coisa boa ainda no programa de hoje, um programa bem interessante falando da psicologia da sexualidade, mas pautando com você que não existe sexualidade saudável, bacana, gostosa, que realize se não tiver o comprometimento com um relacionamento bom, saudável, que torne você um inteiro feliz, tá bom? Intervalo rapidinho, voltamos aqui no Sem Tabus, a sua Novo Tempo, rádio e televisão e também os amigos internautas, você que está sempre aí sintonizado com a gente, mas pela internet, gente que nos acompanha do outro lado do mundo, lá no Japão, um beijo para vocês, nos Estados Unidos, na Europa, na África, um beijo para os queridos africanos também. Obrigada pela sintonia. Rapidinho intervalo, já voltamos aqui com Sem Tabus. Até já. Vamos lá, vamos continuar a nossa conversa aqui no Sem Tabus, hoje com a sexóloga Sara de Faria. Você que está chegando agora, não perde mais nada do programa, porque é bom demais falar de sexualidade, de relacionamentos, falar de você, falar da gente, né? Gente, que é para ser feliz, aprendendo com as próprias limitações, aprendendo com o outro, ouvindo, correndo atrás do prejuízo, para chegar na frente e depois dizer assim, opa, consegui ter um relacionamento saudável, foi construído com muito suor, porque coisa boa a gente não recebe fácil, não. E a gente precisa ter muito isso em mente, precisa considerar que se relacionar dá trabalho, precisa perdoar todo dia, esquecer todo dia, recomeçar todo dia, casar de novo todo dia com a mesma pessoa, para que as coisas funcionem e você se torne alguém maduro e mais coerente com a sua própria história. E então a nossa proposta aqui é que você fique muito à vontade, participe com a gente, com muita boa vontade de fazer a diferença na própria história. Combinado assim? Vamos lá, doutora Sara, seguinte, falamos sobre traição no bloco anterior, estamos falando sobre a psicologia dos relacionamentos, da sexualidade. Nesse sentido, existe algum segredo para o casal se manter fiel, para um homem e uma mulher se manter fiel no voto feito um para o outro? Existe, Darleide, existe algumas formas, mas uma delas, assim, que se considera muito eficaz, é uma regrinha muito simples, que diz assim, meu bem, a esposa dizendo, né, você se cuida para mim e eu me cuido para você. Esse é um contrato muito eficaz. Percebe a grandiosidade da coisa? Porque não sou eu que vou cuidar do meu companheiro. Imagina aquele grisalho lá no hospital, atendendo os pacientes, eu ir lá ver o que está fazendo, o que está acontecendo, olhar no celular. Para com isso, mulher. É muito médiozinho, medíocrezinho, né? Para quem quer algo melhor. Rebaixamento pessoal, né? Então, o contrato precisa ser, eu me cuido para você e você
se cuida para mim. Então, ou seja, ele vai se cuidar para mim, não sou eu que vou lá atrás. As pessoas que tentam cuidar do outro, Darleide, é como se você pegasse assim um pacote achando que vai segurar e escapa pelos seus dedos. Muitas mulheres estão sofrendo com isso. E tem vários homens também. Então, lembre-se desse contrato sempre. A cada amanhecer, não é para ficar cobrando outro, eu vou me cuidar, tu te cuida. Não é isso. O contrato não é esse. É instalado na mente de cada um. Eu vou me cuidar para o meu companheiro. Aí sim a coisa funciona. Porque, veja, ele está longe de mim. Eu vou ter estímulos, eu vou ter proposta, sei lá o quê, eu vou ter alguém engraçadinho. Sim, como que eu vou lidar com isso? Ele não está ali me vendo. Nessa hora que bate a preciosidade, não. Eu tenho um contrato com alguém. Eu tenho, eu vou me cuidar para ele. Que delícia saber que as horas que ele também tem o estímulo, ele também vai cuidar-se para mim. E aí, Darleide, entra uma questão que eu gostaria muito de colocar sobre a questão dos ruídos significativos. Que negócio é esse? Tá, só segura os ruídos e fala me responde aqui uma questão. E o que fazer com as pessoas que não são confiáveis? Quando você está dizendo, claro que eu estou me colocando nesse momento no lugar de um que está nos ouvindo agora, alguém ali em casa, e querendo transmitir para você essa questão. Esse indivíduo que mantém o contrato de eu me cuidar para você como você se cuida para mim dentro do casamento, ele poderia manter em voga aquele contrato de serei fiel na vida, na morte, na saúde, na doença, sabe, aquele voto lá. Mas existem pessoas que não são confiáveis por si mesmas, têm falhas importantes de caráter. Fala um pouquinho mais a respeito dessa postura, a minha postura, em vez de eu me rebaixar demais em fazer o outro ser aquilo que ele não é também. Cabe? Não, a gente parte de um princípio que a gente não consegue fazer nada com o outro. A questão é cuidar-se para cuidar e eu me cuido. Não dá, Darleide, lógico que eu estou falando aqui essa regra para um casal que já tem uma caminhada, que treina todo dia, ser fiel para o outro. Veja que eu falei agora há pouco sobre confiança. Confiança, eu não consigo, né? Ser confiável e nem confiar se eu não desenvolver coerência cada dia nas minhas atitudes, né? E um passo leva a outro. Quando eu sou coerente, quando vai existindo aquela maturidade na relação do casal, aí sim, esse contrato, ele flui, sem ser cobrado do outro, flui, porque eu desejo que isso aconteça. Né? Quando a gente fala de maturidade, a gente tem uma regra para ver se você tem maturidade emocional. Que regra é essa? É uma regra assim, muito, que se diz assim, simples de se entender. Imagine o símbolo do direito. Num lado, tem duas balancinhas, né? Num lado você põe perdas, no outro ganhos. Na hora, vamos supor, aqui estão as duas balancinhas, perdas e ganhos. Na hora que você tem uma perda, você desce, sai do equilíbrio. Se você descer esse tanto, está muito longe do centro, do equilíbrio. Agora, se na hora de uma perda, você desce esse tanto, na verdade, o que ocorre? Você chega logo ao equilíbrio. A mesma coisa na questão dos ganhos. Né? Mas a pessoa, em questão de ganhos, sim, tem pessoas se desestruturando em cima de ganhos. Mas se ela dá aquela subidinha gostosa, pouca, e volta logo para o centro. Então, o que é maturidade emocional? É você lidar com as perdas e ganhos na sua vida. Isso é maturidade emocional. E na relação, Darleide, nós precisamos aprender isso na nossa vida. Lidar com as perdas e ganhos. Existe um grande estudioso de casais, ele é americano, John Gottman. Se as pessoas puderem ler algo deste homem, tem um livro que chama Amor, Sexo e Relacionamento, do John Gottman. Ele faz estudo de casais, igual aqui tem o Big Brother no Brasil, ele tem lá, tipo isso, que faz estudo, ele já estudou mais de 3.000 casais. E o que ele fala, a regra número 1 para um casamento satisfatório? Abaixe a sua expectativa em relação ao outro. Qual é a segunda regra? Lide com as picuinhas. A terceira regra é mude o que pode ser mudado e aceite aquilo que não é possível ser mudado. Aí ele põe entre parênteses, aquelas coisas que não te transpassam na tua personalidade. Então,
É importante a gente ter esses detalhes no nosso caminho, Darleide. É importante. Você pode repetir o que é dito pelo John Goodman? Isso. A regra número um do casamento satisfatório. Abaixe as expectativas. Não é que você não vai esperar do outro coisas boas, mas tem coisas, Darleide, que não dá para você esperar. Vou te dar um exemplo na minha relação. Eu estou casada há quase 38 anos, tá? Meu esposo é muito diferente de mim. Existe uma coisa que o homem geralmente tem, a noção de local, de espaço. Sabia que meu marido não tem isso? E quem tem lá em casa? Eu que sou a mulher. Você já imaginou se eu ficasse no ouvido desse coitado? Dizendo, peraí, a maioria, os homens... Todos os homens sabem, você não. E você não sabe, saiu daqui já não sabe, vai no shopping, não sabe. Para com isso, espera aí, ele... É uma exceção. Então, eu tenho que abaixar a expectativa em relação a isso, senão eu vou viver brigando com meu marido e não vou chegar a lugar nenhum, entendeu? Então, tem coisas que é da pessoa, não é que ela quer te destruir, te agredir, mas é que aquilo é dela, ela não está fazendo maldade a você. Então, abaixar as expectativas, regra número 1. A segunda regra, qual é? Lide com as picuinhas. Aquela história da pasta que um aperta no meio, outro aperta em cima, a toalha molhada, picuinhas, né? Por que deixa se destruir? Se dá para conversar com jeito, ir trabalhando, né? Reforçando coisas boas para essa pessoa, para ela ir aprendendo. Um dia que ela conseguiu deixar a toalha longe, você faz festa, não puxa o lixo, dizendo, você sempre esquece, hoje você não esqueceu. Não, só faz festa daquilo ali, entendeu? Então, isso são regras muito importantes, né? E esse homem se consideradas, fazem uma boa diferença no dia a dia de um casamento. Porque quando a gente nós somos feitos de coisas pequenas. Nós somos construídos em valores pequenos, entendeu? A sexualidade que formam é linda. Montante, né? Que forma um montante. Muito bom, contrato do casal, repetindo, eu me cuido para você e você se cuida para mim. Isso é um dos segredos para vivermos bem. Eu não sou teu vigia, não sou eu que vou ficar te vigiando, você se vigia para mim. Exato, né? Você se cuida para mim, eu não vou atrás, não vou olhar teu celular, não vou nada disso. Né? Perfeito, viu? Perfeito. Como amar por antecipação? Você gostaria de falar sobre isso? Quero falar, mas deixa eu falar do ruído. Perdão, posso falar? Tanta coisa boa para dizer, claro. Então, o que é um ruído significativo? Isso a gente está falando de confiança, né? De ruído significativo. Eu queria que você ouvisse isso. Você está aí, já são mais de meia-noite, né? Sim. Mas se você está ouvindo isso, abre o seu ouvidinho, está com sono, abre os olhos e fala, peraí, ela vai falar um negócio legal agora. Escute o que eu vou te dizer. Ruído significativo são coisas que eu vejo, eu penso, tá? Mas não existe. Vou repetir. Ruído significativo são coisas que eu vejo e eu penso, mas não existe. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso destrói qualquer relação. Relação de casal, relação de amigos, qualquer relacionamento, Darleide. Isso atrapalha demais. Por quê? Porque são coisas, como eu disse, a gente não vê. Vamos supor que meu marido está ali, conversando com uma moça. Pensa, eu estou com quase 58 anos. Pensa, uma moça que está tudo em cima. Aqueles lábios carnudos, aquele rostinho liso, aquele cabelo viçoso da idade, os hormônios, né? Tá tudo, né? Tá na florada da vida. Nossa, tudo em cima, como se diz. E eu vejo ali ele conversando com ela, e daí eles estão sorrindo, né? Conversando, brincando. E aí eu começo a pensar aqui, assim, ele não é tão engraçadinho assim comigo. Tem alguma coisa nisso aí, Darleide. Eu começo a dizer isso para mim e pensar isso. Quando ele chega perto de mim, eu já não estou tão legalzinha. Quando eu vejo outra vez ele conversando com a moça, eu já fico pior. Mas, na verdade, se é um homem, eu vejo que eu estou falando de um homem que é um homem honesto, um homem que vive para mim. Por que será que eu preciso desse ruído? Isso é destruidor, isso mata a relação. Por que eu preciso pensar assim? Eu não posso pensar, olha, é uma garota nova assim, mas eu tenho uma história linda com ele, que nada disso quebra. Não existe aquela história de panela velha que faz comida boa? Né? Então, nós temos uma história de relação, de vivência, de troca, de companheirismo, que isso não apaga, essa beleza não apaga. O Dr. Ray não fala da pessoa bela, qual é, né?
bonita. Então, essa beleza existe, tudo pode cair, mesmo a gente se cuidando. Mas ele está ali brincando, qual é o problema? Ou seja, eu confio nesse homem. Então, isso é lindo. Isso também tem muito um peso da autoconfiança, né? De você saber ter a segurança de que você tem uma história construída, tem uma relação bacana, tem uma maturidade entra aí na para questão da administrar. autoestima. Sabe, a autoestima nunca é orgulho nem prepotência. Aliás, a pessoa orgulhosa e prepotente, ela tem um vazio tão grande dentro dela que ela funciona como um aspirador potente ali, te sugando. Ela não quer saber se você pode ou não pode, sabe? Mas a autoestima saudável é uma coisa que você emana coisas boas para o outro, porque bem está você, né? Então, você, sabe, vive em paz, pode conversar, pode rir, qual o problema? Então, se alguma mulher tem esse ruído, se algum homem tem, por favor, cuida disso. Eu sei que eu estou falando para vocês, existem pessoas que têm a doença no pensamento que têm esse ruído, mas eu estou aqui falando para as pessoas que estão no campo saudável, cuide-se, né? Você pode se cuidar. Que ainda tem tempo de equilibrar. Ainda tem, porque aquele que tem né? ruído pela história da doença é outro caminho da Leide, de tratamento, é outra história, viu? Ela não se consegue se cuidar, precisa de medicação, precisa de terapia, é outro caminho. Perfeito. E nós vamos agora, podemos falar, você ia acrescentar? Pode ficar à vontade, o programa é seu. Sarinha, você disse que gostaria de falar a respeito de um amor por antecipação. Fiquei curiosa de saber do tema. Você também? Deixa eu só aproveitar para dizer para você. Pede a revista Família Feliz, que nós sempre oferecemos com muito carinho para você que está chegando agora, ainda não pediu, ainda não atentou para isso. Depois, quando terminar o programa ou em outro momento, qualquer hora do dia, você visita o nosso site, novotempo.com/semtabus, novotempo.com/semtabus, e ali você encontra um banner da revista Família Feliz. Eu chamo de curso, é um curso de relacionamento. Fala sobre namoro, noivado, casamento, sobre a organização da vida doméstica, no que diz respeito às finanças, a educação dos filhos. Então, é um material que nós separamos com muito carinho para que você receba em casa. É um presente nosso, fica tranquilo, não cobramos nada, não estamos vendendo nada para você. Fica tranquilo, só pede a revista Família Feliz, tá certo? Continuando aqui a nossa história com a doutora Sara de Faria, falando de relacionamento, a psicologia da sexualidade e dos relacionamentos. Você aqui com a gente na Novo Tempo. Muito obrigada pela parceria, por estar aqui acordado com a gente nesta hora. Então, o que é amar por antecipação? Legal. Bom, isso daí, por que eu quero realmente falar sobre isso? Isso daí faz uma diferença na vida da gente quando a gente entende isso. Então, veja bem. Quando você se propõe no teu coração de começar a deixar desenvolver um sentimento pela pessoa, inicialmente você não tem isso. Não tem. Você começa, por exemplo, eu quero falar de jeito educado, carinhoso com essa pessoa. Quando você inicia isso, parece que você está sendo hipócrita, falso. Então, amar por antecipação é você poder fazer movimentos de carinho por aquela pessoa, mesmo que você ainda não sinta aquilo, porque você é movida em cima de uma esperança, que você está dizendo a você mesmo, vai chegar uma hora que isso vai ficar natural. Porque para se formar um hábito, Darleide, nós precisamos de uma sequência de atos, né? Aí se forma um hábito. Hoje você entra no carro, dirige e faz, e acontece naturalmente. Mas no início era assim? Não era. Então, às vezes as pessoas dizem, eu não tenho assim empatia com essa pessoa. O fulano já me machucou em tais e tais coisas, meu filho, meu esposo, eu não vou ser agradável com ele, não. E fica nisso. Mas se você se propõe, não, eu vou ser agradável, começa a falar com jeito com ele. Isso é amar por antecipação, ou seja, ainda não sinto aquilo, mas por favor diga a você mesmo, eu não estou sendo hipócrita, eu realmente estou sendo movida pela esperança e vai chegar, Darleide, um dia, quem quiser treine isso vai lembrar de mim, vai chegar um dia que você realmente vai falar aquilo natural e aquilo ali realmente é uma coisa bonita, é uma coisa saudável. Porque às vezes, Darleide, a gente fica esperando mover alguma coisa dentro da gente, né? Para ser doce. Aliás, isso daí a gente precisa começar em casa, Darleide.
Então, O maior você tá desafio falando- é na vida, não é fora, é dentro. Você está falando de treinar a mente e o coração para amar? Isso. Programar-se para ofertar para o outro o que tem de melhor até que aquele sentimento, partindo de uma decisão, se encontre? Isso, Darlene. É por aí. Isso, é. Eu sou uma pessoa, vamos supor assim, que não sou tão agradável. Um exemplo, né? Sim. Não sou tão agradável com o meu filho. Esse jeito dele me incomoda e eu reajo assim de frente. A gente não está aqui hoje para falar de filhos, que tem tanta coisa Sim, linda para mas é falar. um exemplo de É um relacionamento. exemplo. Então, parece que aquilo não flui, você já vem com grosseria, ele também é chato, não me respeita como mãe, eu também, é aquela história, toma cá, leva lá. Não, espera aí, eu vou fazer diferente. Isso é amar por antecipação, mesmo que no seu coração não esteja isso. Você diz, mas eu sou mãe, eu sou movida. Não, tem muitas mães, muitos pais aí. Vamos fazer assim, vamos parar um pouquinho para o intervalo e na volta eu quero que você ainda retome, só para deixar esse assunto bem claro, porque isso pode ser o segredo para você começar um negócio novo amanhã. Quando se trata de relacionamento, primeiro a decisão e é amanhã, não é para depois, semana que vem, igual dieta que fica prolongando para semana que vem, nunca faz. É para começar a resolver as suas questões pontualmente dentro de casa, no seu relacionamento. Rapidinho, nosso intervalo, já voltamos aqui para a última parte da nossa conversa, não sai daí. Oi, vamos concluindo o nosso programa e a última parte. Fica aqui com a gente, acorda, abre o olho, fica esperto, a conversa é boa aqui no Sem Tabus, com a doutora Sara de Faria, sexóloga, nos ajudando a entender algumas questões e hoje falando sobre especialmente o relacionamento e a sexualidade, caminhando junto, fazendo a diferença para você ser um indivíduo por inteiro e feliz, uma mulher feliz, um homem feliz, com boas expectativas. E aí nós vamos entrar agora numa situação, num campo muito especial, muito delicado, e que vai repercutir na vida de muita gente aí do outro lado. Nós vamos falar, por exemplo, sobre a restauração de uma relação quando ela exige perdão. Tá? Muito bom falar disso. Mas eu vou pedir que novamente a Sara só feche, reforce e torne para você ainda mais clara, como já está clara, mas ainda mais, o que significa colocar-se à disposição de amar, ainda que não sinta. Como é que funciona? Eu posso dar um exemplo, assim, dentro da sexualidade, né? Por exemplo, muitas vezes a necessidade masculina do sexo é diferente da mulher. Muitas vezes não, né? Então, tem mulheres exceções, né? Mais testosteronizada e tem mais frequência. Mas a mulher, né, ela é mais tranquila. Então, o companheiro precisa, não é que ele só pensa nisso, é uma necessidade intrínseca do homem. Então, se a mulher ela se propõe em ter prazer, em dar prazer para o macho dela, para o companheiro dela, isso daí, esse treino em ter prazer, em dar prazer, é uma forma de amar por antecipação. Então, ela vai começar a fazer isso. Inicialmente, ela não vai ter, Darleide, esse prazer que eu estou falando, entendeu? Isso daí eu não estou falando cumprir obrigação, longe disso, não use isso na sua vida, por favor. Mas eu estou dizendo assim, eu quero ser parceira, eu quero partilhar, né? Mesmo que nessa hora eu não tenha a prontidão que eu precisaria para também vibrar junto com ele, eu vou ter o prazer de dar o prazer de ver o meu macho tendo o prazer comigo. E isso faz bem para a mulher quando ela faz isso. Então, ela precisa treinar. Então, isso daí é amar por antecipação também. Não é se anular, Darleide, longe disso. Eu gostaria muito que os telespectadores me entendessem nisso, viu? Então, amar por antecipação é começar a treinar, a fazer aquela coisa boa, que depois de um tempo fazendo, aquilo vai ficar natural. Porque eu sou movida inicialmente pela esperança e não estou sendo hipócrita. Inicialmente você não vai sentir o que você precisa sentir, mas não pense que é hipocrisia. Pense assim, eu vou chegar nisso.
É certo que o cérebro da gente obedece comandos, né? É Sim. como se a gente nesse momento estivesse dando a ele o comando de se programar, de ir se programando para amar, para se colocar à Isso. disposição de amar, e ele vai entendendo, até que entre no caminho certo e então conclua-se aquela expectativa que você elaborou durante esse tempo todo. Pensa sobre isso, amadurece essa ideia, entende isso. Fenomenal. Vamos continuar? Vamos falar um pouquinho de perdão. Digamos que tem ali uma relação em que houve uma ruptura e um sofrimento. E agora há uma disposição. Como é que se perdoa emocionalmente? Se formos falar segundo a palavra de Deus, biblicamente, a vontade de Deus, está tudo certo. Deus pede o perdão e nos dá a condição de perdoar. Mas como isso se dá emocionalmente? Ok. Eu quero, assim, colocar uma frase para o pessoal guardar. Geralmente as pessoas falam de forma carinhosa, dizendo assim: Darleide, isso aconteceu contigo, mas olha, tu vai esquecer, minha querida, o tempo vai te ajudar. Darleide, hoje eu quero dizer que experiências fortes na nossa vida, na hora que está acontecendo, produz no cérebro uma substância que arquiva aquilo ali para sempre. Então, experiência forte não se esquece, tá? Então, o perdão em cima do campo emocional precisa ser assim, olha. Perdoar é o quê? É esquecer? Não, porque a experiência forte arquiva. Perdoar é relembrar sem mágoas. Vou repetir. Perdoar é relembrar sem mágoas. Eu falei esquecer? Não. O que eu disse? Que você vai lembrar de tudo que aconteceu, mas sem uma coisa presente, sem a mágoa. E isso, Darleide, não é instantâneo, não é rápido. Vamos supor que o meu companheiro fez uma coisa muito triste, uma das mais tristes, né? De alguma forma, a porta se abriu ali e ele colocou uma terceira pessoa, me traiu, né? E ele, no coração dele, ele se propõe, e nas atitudes dele eu vejo a harmonia, que ele realmente se arrependeu. Então, nesta hora você vai dizer no seu coração que você vai perdoar essa pessoa, mas você não vai esquecer do que ocorreu, não vai esquecer. Nas primeiras horas vai te gerar um incômodo, você vai suar frio, às vezes você vai querer pegar o pescoço dele e virar, né? Mas você vai precisar dizendo a você mesmo: eu já decidi no meu coração que eu perdoei meu companheiro. E vai passando os dias, Darleide, os meses, e você vai lembrar da mesma questão, não sai dali, tá? Então, o que acontece com o passar do tempo? Você vai olhar para o teu companheiro e aquela vontade de torcer o pescoço já não existe mais, teu coração não acelera mais. Aí você vai dizer: oh meu Deus, obrigada, eu realmente perdoei esse homem, porque perdoar é relembrar sem mágoas, né? Então, Todas as pessoas são capazes de perdoar? Darleide, são, só que tem pessoas que não acreditam que ela pode dar o perdão. Por quê? Porque ela não sentiu na vida dela o grande valor que é ser perdoada. É como se ela não conseguisse dar esse presente para o outro, porque na verdade quem é primeiro presenteado somos nós, né? Por isso, quando a gente olha no plano vertical, eu acho muito importante quando Deus diz, né, na oração que a gente deve falar o quê? Senhor, me perdoa como eu perdoo a Darleide. Por que Deus colocou esse condicional? É porque Ele conhece a gente e sabe que para eu realmente sentir que fui perdoado por Ele, eu preciso realmente perdoar o outro. Eu preciso, porque se eu não perdoo o outro, eu também não recebo de Deus. E a pessoa passa uma vida pedindo perdão para Deus, mas ela não recebe. Então, isso é profundo, Darleide. A gente pega no consultório muitas doenças psicossomáticas ligadas com a dificuldade de perdoar. A pessoa diz: eu não perdoo. É como se ela morresse com aquele pacote de ressentimento e mágoa, aquela água amarga que leva ela para a sepultura. Então, o maior presente em perdoar não é para o outro primeiro, é para a gente.
Agora, Darleide, falando sobre o casamento, né? Não sei se poderíamos colocar Claro. que a gente foi feito para viver juntos. É plano de Deus que duas pessoas se unam e fica juntinho sempre, né? Isso, e quando é plano dele, é porque é o melhor para a gente. Ele sabe o que é melhor para a gente, né? Mas eu queria colocar uma questão aqui. Existe, vou falar da experiência do meu consultório, tá? 95% dos casais que entram no meu consultório como sendo a última tentativa, 95% sai com várias possibilidades de disposição para continuar juntos. Mas 5%, Darleide, desses casais, eu preciso dizer para eles, vocês não podem ficar juntos. E olha, minha querida, tanto a minha formação, né, de princípios cristãos que eu tenho dentro de mim, como da minha formação profissional, meu compromisso com o ser humano, com essa parte mais nobre que é o cérebro, né? Veja, cada pessoa chega lá e traz o que é mais nobre para eu poder estar junto e caminhar junto e abrir espaço para aquela pessoa entender que ela pode mudar a história dela. Mas 5% eu preciso falar isso. Vocês não podem ficar juntos. E por que eles não podem, Darleide? Já que eu trabalho tanto para ficarem. Porque se ficarem juntos, eles vão se destruir. Ou um vai sufocar tanto o outro que aquele outro vai caminhar morto do lado desse, morto-vivo. E eu não estou falando de incompatibilidade de gênio, que hoje em dia a gente vê muitos carimbos, né, do juiz. Por que separou? Incompatibilidade de gênio. Isso daí, Darleide, se resolve. Trabalha, a gente tem muitas técnicas para trabalhar e a pessoa desenvolver novas formas de lidar no relacionamento para resgatar, tá? Mas a questão que eu estou colocando aqui, eu quero muito que essas pessoas queridas me entendam, que é a questão de um adoecimento psíquico, Darleide, um adoecimento no caráter, na personalidade, e que aquela pessoa, ela não percebe essa destruição que ela faz com o outro. Lógico que nós temos vários níveis de doenças psíquicas, tem o máximo de uma psicose, os psicopatas, mas as pessoas pensam no psicopata aquele que sai matando, arrancando pele. Não, nós temos vários níveis de psicopatia. Tá? Existe aquele nível que ele está ali no convívio, são mentes perversas, está ali no convívio com você, ele te adoça com aquela palavra cheia de mel, mas o comportamento dele é só ele e ele mesmo, ele não pensa em você, tudo que ele faz é te sugar. E aí essa pessoa, com o tempo, ela vai ficando atordoada, ela não sabe mais quem ela é e cada vez esse outro elemento cobra mais dela. Se ela não sai dessa relação, Darleide, ela adoece ou é que o indivíduo é se tóxico, anula, né? Que uma palavra que a gente usa bastante assim, é tóxico, ele é tóxico, ele adoece, ele contamina. E ele não a percebe outra isso que ele faz, então não e tem aí como tratar. tem um outro que absorve, de tanto conviver, absorve essa toxicidade, essa doença vai se instalando. Em vez de um doente, agora nós temos dois. É importante, inclusive, dizer que normalmente quando um apresenta um problema, seja de que nível for, há o outro que se coloca numa situação chamada de codependência, né? Isso, a codependência. A codependência é real. Meu marido tem um problema. É seu marido? Você tem também? Você compartilha dessa doença, adoecendo junto. Como que a Sara está colocando? Entendam que nós somos aqui defensores da família, do casamento, como ele é apresentado. Meu Deus, sua vida, seu trabalho, nosso trabalho, a igreja. A nossa ideia a respeito de casamento é pautado na palavra de Deus, o que a Bíblia diz a respeito. O que a Sara, como profissional, está dizendo? Ela está dizendo como profissional e também como uma mulher cristã que ela é, muito bem casada e que trabalha para restaurar casamentos. O que ela está dizendo? Há pessoas tão adoecidas, tão contaminadas, que nem se dão conta do nível da sua doença, que elas estão matando a outra, não com a faca, não com o revólver, não com a pancada somente, estes também.
Estes também, é claro. A Isso. violência doméstica, a violência contra a mulher, claro. Você sabe disso, que já falamos também em outros momentos aqui. Não dá para conviver com o teu assassino. Mas a gente admite que não possa conviver com o assassino ou com o que trabalha com tentativas de assassinato, o que te espanca, o que te violenta. Você não pode conviver. Ah, não, porque eu sou casada com ele, eu tenho que aguentar isso. Não, já é fato que não é dessa maneira que se constrói essa ideia de casamento. Mas nós desconsideramos que muitas vezes o teu assassino emocional, a tua assassina emocional, está do teu lado e eu estou ali toda hora dizendo, não, você tem que continuar, você tem que continuar. E você está se autodestruindo ou se destruindo junto com ele. Então entenda que nós estamos falando de uma situação grave, mas de uma situação necessária de chegar-se a uma razão de dizer, olha, eu não estou falando de um novo casamento. Eu não estou falando de você deixar esse marido ou essa mulher e entrar num novo casamento, mas eu estou dizendo, entenda o que a profissional está dizendo, entenda a maneira como nós estamos colocando, aqui de modo geral, para um público aberto, que tem uma série de diferenças nas ideias, nas compreensões, e que pode sair depois dizendo, olha, eu assisti lá no Sem Tabus, dizendo que por esse motivo aqui eu posso me separar. Preste atenção, nós estamos falando de situações graves, porém necessárias de serem observadas com muito cuidado, com muita atenção, para que você não seja morto dentro de um casamento ou morta dentro de um casamento, fadada por uma obrigação de estar debaixo de um casamento que não é casamento. Porque tem coisa, tem casamento que não é casamento. Não é casamento. Essa é a grande realidade. Né, Sara? É isso mesmo, você colocou certíssimo. É isso que eu estou com muita vontade que o povo entenda isso, porque Darleide, veja que é uma porcentagem muito pequena que eu preciso fazer Graças isso, a Deus. para o bem dessa pessoa que ainda tem uma parte saudável. Porque tem casos que estão tão codependentes que a pessoa não enxerga, o outro está matando ali, ela não enxerga aí, não tem como. Mas se a gente vê um grau de saúde que ainda pode libertá-la dessa situação, a gente tem o dever como profissional. Agora, orientar e alertar. Agora, o que eles vão fazer é problema deles. Mas a gente precisa fazer isso, Darleide, porque Deus não quer isso. Porque uma pessoa dessa, eu já peguei casos de cristão e chegar e dizer, não, mas eu casei lá na igreja e disse lá o que Deus juntou aqui na terra, né, uniu no céu e até a morte. E a pessoa está ali. Está ali se acabando, Darleide, só que o esperando vínculo um do milagre. casamento, só que o vínculo do casamento é um vínculo eterno. Nós não estamos em desfazer o vínculo eterno. Sim. Nós estamos falando de uma convivência doente. Isso. Sabe, estamos falando de uma convivência de morte. Essa é a questão. Nós não estamos dizendo que por você tem essa situação, então, vocês estão dizendo que quebra-se o vínculo do... Não, o casamento permanece. Não existe a convivência. Como é que você convive com a loucura? A Como é não que você ser que convive... essa pessoa vá depois ter outra pessoa e tudo, né? É nesse sentido. Aí Nós não você estamos dizendo, olha, você está pra... livre para casar com uma outra pessoa sem que haja um contexto aí que precisa ser observado, como nós cristãos observar. Todo cristão sabe disso. Isso. Mas nós estamos falando de adoecimento psíquico. Nós estamos falando de loucura. Vou falar assim de modo geral, de uma loucura. Isso. E que tem vários níveis. Claro, desde óbvio. o menor até o maior. Coisas muito graves. Bom, nós chegamos ao final do nosso programa de hoje. Eu acredito que foi um programa profundo, foi um programa coerente do começo ao fim, com falas acertadíssimas, assertivas, para fazer você pensar a respeito da vida. Sarinha, muito obrigada. Foi com muito amor que eu estive aqui. Eu sei, dá para sentir. Eu quero assim que esses ouvintes queridos, eles possam ir transformando a vida deles, né? É o que a gente espera, né, Darleide? Amém. E quero que eles lembrem sempre que perdoar é relembrar sem mágoas. Amém. Né? Muito obrigada pelo carinho e guarde no seu coração o que o próprio Jesus diz. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, a vida que Deus nos deu é de responsabilidade nossa cuidar dela. Faça o melhor por si, não no modo do egoísmo, mas segundo a verdade, segundo aquilo que é próprio de quem quer viver com coerência. O egoísta não é coerente. O egoísta é incoerente. Ele quer ser feliz do jeito dele, na hora dele, na qualidade que ele dá, no peso que ele dá para essa felicidade. Mas quando somos pessoas mais nobres, mais leves, mais livres, nós temos uma compreensão maior do que significa essa palavra. Que ele veio para que tivéssemos vida. Mas não é uma vidinha qualquer, miserável, catando amor aqui, afeto aqui, acolá, pedindo esmolas, termina um casamento aqui, começa
começa outro, namoro aqui, outro acolá, ou vivendo debaixo de um jugo pesado de humilhação. Ele quer que você experimente vida com paz no coração. Um beijo, até semana que vem.